Vamos estar neste momento, um momento maravilhoso, um momento a qual que você não venha se desviar a tua atenção, amém? Venha estar atento que Deus tem uma medida dos céus ao meu coração, ao teu coração, para que você saia daqui hoje fortalecido ainda mais, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar chamando aqui à frente o preletor desta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, pastor Diogo. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Glória a Deus. Hoje estava me preparando para poder estar aqui e recebi muitas mensagens hoje de pessoas que não poderiam estar aqui, umas por estarem cansadas, outras com preguiça e outras por ter familiares ainda na casa deles e outros viajando. Aí eu falei assim, eu vou cancelar o culto de hoje, é mais fácil. Quarta-feira a gente estaremos juntos. Aí foi muito enfatizante a voz de Jesus. O culto é para mim ou para as pessoas? A religião nos ensinou que o dia 25 de novembro é o dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ou seja, hoje seria o aniversário dele. E poucas pessoas teriam esse privilégio de poder estar comemorando. 25 de dezembro, eu falei que 25 de quanto? De dezembro. Então poucas pessoas estão tendo esse anseio. Pessoas que fizeram festa de madrugada dizendo que era sobre o nascimento de Jesus, mas na verdade nem oraram, nem agradeceram pelo alimento. Eu falo isso que eu participei de um assim. Então está tudo muito bagunçado e as pessoas não querem de fato dar glória que Jesus merece. Na verdade, dia 25 de dezembro era comemorado o nascimento de Nimrod. Nimrod foi um dos homens mais maldosos que existiu na Bíblia. Nimrod foi um homem que começou a levantar uma rebelião contra Deus. E é quando Deus ele faz a divisão de línguas. Por que é que tem as árvores? Porque as árvores era o costume que a mãe de Nimrod tinha de oferecer presentes a ele depois da morte dele. Pegaram tudo isso e falaram, não, é para Jesus, é o dia de Jesus, não. Fiquem perplexos. Se fosse comemorar a data do nascimento de Jesus, ele nasceu aproximadamente no mês de abril, no dia 1º de abril, onde que o Satanás batizou no dia da mentira. Então é um dia que, 1º de abril, que nós zombamos, e o dia 1º, e o dia 25 de dezembro é o dia que nós adoramos. Então, quando você para observar o que é que você está movimentando, ou por que é que você está sendo movimentado, muitos de nós não sabemos. Muitos de nós estamos sendo apenas movimentados pelo grito de um religioso um dia, e as pessoas continuam o legado. Mas nós somos chamados para algo muito maior. Então não é sobre a gente tirar um dia para comemorar o nascimento do nosso Senhor, mas melhor do que o nascimento dele foi a ressurreição. E esse sim nós temos que adorar todo dia. Então só abrindo um parênteses aqui para nós podermos dar entrada naquilo que Deus ele vai liberar nessa noite. Confesso para vocês que eu fiquei muito ansioso por esse momento aqui. Deus ele foi liberando uma medida hoje muito gostosa. Quem estava aqui na quarta, eu preguei sobre a oração de Ana, preguei sobre o desejo, as pessoas que se importam com os desejos de Deus. E eu pretendia continuar essa pregação aqui hoje, mas ouvindo a mensagem de quarta-feira, Deus falou muito sobre Eli, sobre a presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Quem está feliz hoje por estar presente? E eu pregando, igreja, eu montando a mensagem, nós sabemos de vários problemas que toda igreja tem, amém? Cada um em uma esfera diferente. Cada um trata comigo de um problema diferente. Se você parar para observar todos vocês aqui que estão aqui, cada um já conversou comigo sobre um problema diferente. E Deus ele foi muito enfático quando ele falou, pregue como se você não conhecesse nenhuma das pessoas que estivesse ali dentro. E é muito gostoso nós podermos saber que Deus ele está falando conosco.
Igreja é um tempo onde que as pessoas não estão se portando, cada vez mais os líderes estão fazendo movimentos, estão fazendo cantatas de Natal, fazendo coisas para poder atrair pessoas. As pessoas elas saem lisonjeadas, elas saem alegres, mas elas não saem resolvidas com elas mesmas. Mas a igreja se tornou um ponto de encontro, como se fosse um teatro, para que as pessoas entrassem e elas tivessem paz nos pecados que elas estão tendo, para ela poder continuar a vida dela e buscando os seus próprios interesses. Mas Deus tem nos chamado, Deus ele tem nos realinhado, Ele tem nos direcionado para o centro da vontade dEle. É por isso que eu não negocio aquilo que Deus ele tem liberado nesse púlpito para nós pregarmos. É por isso que eu libero sempre as palavras, é por isso que eu tenho coragem de falar. Se você não estiver satisfeito, como eu falei na mensagem passada, domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, dá uma glória a Deus aí. Por isso que eu falo sem medo, se você não estiver satisfeito, se não é isso que você quer, some, vai para outra igreja, vai congregar em outro lugar, porque eu sei sobre o que é que nós estamos carregando aqui. Eu sei porque o Senhor Jesus me chamou. E eu sei porque é que nós estamos aqui. E a minha identidade eu não perdi e não pretendo perder. É por isso que nós temos que todo dia entender onde está a presença de Deus. Pergunte para o seu irmão do lado, onde que está a presença de Deus? Seja mais enfático, pergunte, cadê a presença de Deus? Porque você é portador da presença dEle. Quando o mundo está no caos, está num breu, quando o mundo está perdido, em colapso, nós chegamos para poder reestabelecer. Nós chegamos para poder trazer resposta, porque a resposta está em nós. Nós somos a resposta. Amém? 1 Samuel 4, verso 21 e 22. Jesus, Tu és lindo demais, Tu és maravilhoso. Tu és glorioso, Tu és lindo. Diz assim: ela deu ao menino o nome de Aicabode, querendo dizer, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de que a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte do seu sogro e do seu marido, e completou afirmando, a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus foi retirada. Coloque a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Participe desse culto como se não tivesse um culto nunca mais aqui. Como se essa igreja fosse fechar essa semana. Participe desse culto como se fosse o último que Deus colocou para nós aqui. Feche seus olhos, você que pode. Tu és lindo, Jesus, Tu és belo, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, só para Te adorar, Pai amado. Porque Tu és merecedor, Senhor. Santo, não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Deus, nós Te louvamos, ó Pai. E pedimos que o Senhor derrame a medida nessa noite, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, com os nossos corações preenchidos, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai amado, altamente satisfeitos, ó Pai, com aquilo, meu Deus, que o Senhor derramou, com aquilo que o Senhor nos ortogou nessa tarde, nessa noite. Pai amado, que nós não venhamos se perder, mas que nós venhamos se encontrar contigo, ó Pai, e nos resolver, Pai, para que nós possamos dar continuidade, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aplauda e glorifique o Senhor, igreja. Glorifique, senta glorificando a Ele. Aplauda de coração mesmo. Aplauda, aplauda, aplauda Ele, aplauda.
É para Ele isso, é para Ele. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é grandão, Ele é lindo demais. E que oportunidade Ele nos dá de sempre estar nos chamando para perto dEle. Nós observamos as pessoas, as pessoas estão esquecendo de Deus, não é porque elas estão vivendo uma boa fase, é porque elas simplesmente cansaram, desistiram daquilo que o Senhor chamou, porque elas aprenderam que podem fazer tudo como elas quiserem. E no final o Senhor sempre vai continuar ali. Tem um princípio aqui mais abaixo que eu escrevi, Deus falou bem forte no meu coração. As pessoas elas confundem o meu perdão com a falta de consequência. Ele perdoa, mas as consequências vêm. E às vezes as pessoas elas se esquecem desses detalhes. E elas vivem como se Deus estivesse esquecido nos tempos difíceis. Mas não é Deus esqueceu. Apenas chegou um tempo de consequência necessário. E não quer dizer que as consequências é a ausência dele. E às vezes é. Não por causa da consequência, mas a consequência gerou em você uma separação. Não da parte dele, mas da sua. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vimos a história de Samuel, alguém a qual a mãe entregou, e ele começa a ir para o templo, ele começa a ter um coração com muito anseio, com muito desejo. Uma criança ainda dentro daquele reino, porém dentro daquele templo, porém com a responsabilidade muito grande, onde os líderes estavam desviados, onde que os líderes estavam cansados. Ele tem um ministério de 40 anos, e Eli começa muito bem, eu tenho certeza, e eu falo isso com muita paz no coração. Mas foi passando-se o tempo e ele foi se cansando. Foi se passando-se um tempo e ele não foi entendendo o que é que estava acontecendo para aquele tempo. E às vezes Deus ele resolve se calar. E as pessoas se acostumam com o silêncio de Deus. Quanto mais quando ela está desalinhada com a vontade dEle. Então quando a pessoa está desalinhada com a vontade de Deus, ela prefere o silêncio de Deus do que a exortação dEle. E temos que voltar um tempo a gritar: Senhor, não esqueça de me exortar. Senhor, não esqueça de puxar a minha orelha, não esqueça de me alinhar a Ti, porque eu não quero andar como se o Senhor estivesse andando comigo quando o Senhor não está. Uma oração de coragem, uma oração com o coração queimando. Pessoas que cada vez mais elas se reestruturam na religiosidade e nos argumentos pessoais. Elas se argumentam nos seus próprios dogmas, nos seus próprios sofismas, no seu próprio modo de pensar, no seu próprio modo de agir. Elas têm paz naquilo que elas estão fazendo quando Deus não está aprovando. Samuel, ele é aquele que ele termina, ele é o último juiz e o primeiro profeta a qual a Bíblia vem relatando, a Bíblia vem falando. Ele está no meio desse ciclo e ele tem um peso muito grande sobre ele. Uma das coisas eu sei que quando Samuel ele chega nos últimos dias dele, ele chega em público para todos os lideratos dele, ele pergunta se alguém tem algo contra ele para ele poder pedir perdão. E a Bíblia não relata de alguém que levantou a sua mão, de tanta retidão que ele tinha, de tanto espírito de justiça que ele vivia, como ele vivia piedosamente. E eu te pergunto nessa noite, como é que você tem vivido? No que é que você tem acreditado? Eu sempre tenho perguntado isso nos últimos dias, onde você está disposto a chegar? Porque vale a pena sempre você entender que é um tempo de recomeço, um tempo de desconstrução, ou seja, um tempo de destruição dos nossos próprios costumes, princípios. Não adianta eu querer trazer os métodos da igreja primária, os métodos da igreja da década de 80, de 90 ou de 2000 para o tempo que nós estamos vivendo, porque não é sobre métodos. Deus ele não unge método, Ele unge pessoas, assim disse M. Bundes. E nós precisamos entender isso. Não é sobre os métodos que nós temos que aplicar. Não é sobre porque nós usamos a parede preta ou a parede branca. Não é sobre as vestes da moda ou fora da moda. Não é sobre deixar o cabelo do sovaco grande. Não é sobre ter ou não ter tatuagem. Não é sobre isso. É sobre relacionamento com Deus.
É sobre entender que nós somos chamados. E nós precisamos dar essa resposta, independente da capa religiosa. Porque a régua que você tem só serve para você. A minha régua não serve para eu medir a vida do Léo. A régua do Léo não serve para para medir a minha vida. E nós precisamos viver nessa singularidade, mas na pluralidade do amor. Nós precisamos entender que quando fala de cobrança, eu tenho que me cobrar mais do que qualquer um. Eu não tenho que cobrar mais sobre o irmão juriscrente do que sobre a minha própria vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver como o jugo é muito mais leve e suave. Não é sobre eu entristecer pelos que não vêm, ou pelos que não querem participar, ou sobre os que não estão dando resposta, mas é sobre, Diogo, como você está servindo e como você está carregando a arca. Como você está carregando a presença. Como você está tocando na arca. Como você está tocando na presença. Você foi habilitado para tocar na arca? Porque no capítulo 22 ou 25 de Êxodo, a Bíblia fala do jeito que tinha que ser tocado a arca, como e por quem. Era ele que habilitava as pessoas para poder ter um envolvimento com ele na presença. Jesus, ele morre, ressuscita, o véu se rasga e ele diz que o Espírito habitaria dentro de nós. Mas isso não quer dizer que é você que escolhe se o Espírito vai morar ou não dentro de você. O arrependimento é seu, mas é Ele que escolhe o tempo para habitar dentro de vós. É Ele que escolhe o tempo para entrar. Não é um tempo de castigo, é um tempo de preparação. Tem pessoas que vão viver 50 anos dentro da igreja e nunca vai conseguir ter um relacionamento com o Espírito Santo dentro dele. Tem pessoas que vão aceitar Jesus num dia, no outro dia, ou naquela mesma hora o Espírito de Deus vai habitar dentro dela. Mas por que isso, pastor? Porque é sobre entrega, não é sobre movimentos. É sobre entrega, é sobre renúncias. Não é sobre movimentos. Tem pessoas que chegam no reino, em uma semana, um mês depois, ela está fazendo coisas que pessoas dentro de 15, 20 anos dentro da igreja não conseguiu. E tem um problema com isso ainda. Quando nós lembramos da história de Moisés, quando Deus divide o espírito dele com 70 anciões, 70 pessoas. A Bíblia diz que tinha 2 profetizando e falando em línguas lá fora. Vou falar agora falando em línguas só para a gente poder entender. Cheio do Espírito Santo lá fora. Josué não entende aquilo e ele entra dentro da casa e diz: ei! Moisés, tem dois lá fora profetizando. Tem 2 cheios do Espírito lá fora. O que é que eu faça? Moisés vai falar: porventura você está enciumado no meu lugar? Oxalá que todo Israel tivesse cheio do Espírito, que todo Israel tivesse profetizando, porque quem não entende o propósito, ele vai olhar o reino de Deus na singularidade, ou como ele fosse o mais proeminente, o mais importante no reino. E a Bíblia diz: se você quer ser o maior, seja o menor. Quem é o maior? Aquele que serve mais, aquele que serve a todos. O reino é detalhe. O reino é detalhe. E agora Samuel, ele vem com todo aquele peso. E ele vem trazendo sobre ele toda aquela responsabilidade que alguém teria que tomar essa responsabilidade. É você que tem que ser o responsável na sua casa. Assim como Eli se cansou, talvez você esteja cansado. Sacerdote daquela época. Mas depois da ressurreição de Jesus, todos nós somos sacerdote, porque todos nós temos um altar. Eu não posso ser sacerdote do teu altar. Eu não posso ser sacerdote. Por que eu não posso ser sacerdote do seu altar? Porque cada um de nós carregamos um altar. Você tem que entender que é você que tem que se responsabilizar pelo altar da tua alma, do teu coração. É você que tem que carregar, porque Jesus, ele diz que é sacerdote dos sacerdotes. Então você tem que ver como é que está o seu coração. Você tem que puxar para você e entender. Samuel, ele chega na transição. Ele sai do reino teocrático e começa a entrar no reino monárquico. Como assim? Era Deus que governava. Era Deus que falava como é que tinha que ser e como é que não tinha que ser. E aquele povo se cansa e diz: não, nós queremos um rei. Assim como as nações vizinhas têm. Eles estavam cansados do governo de Deus.
Se as pessoas se cansam de Deus, quanto mais de você. Se as pessoas se cansam de Deus, quanto mais de um pai ou de uma mãe, quanto mais de um pastor, ou de um presbítero, ou de um apóstolo, seja lá quem for. Nós precisamos entender que nós temos que ser intenso com pessoas. Quanto mais em uma geração que as pessoas não sabem o que é ser grato, não sabem o que é honrar. É muito pior. Uma geração onde que as pessoas existe troca de serviços, troca de favores. Ela não consegue entender que Deus estabeleceu pessoas para poder estar com ela, como a Bíblia diz, um livro de Atos. Que Ele escolheu o tempo e as pessoas para você conviver. E elas tentam de alguma maneira apagar o brilho das pessoas. Tem pessoas que tentam ter paz no pecado dela, tentando enaltecer aquilo que ela acha de errado em você, ou aquilo que ela pensa. Às vezes não tem nem nada contundente, não tem nada plausível, mas ela tem que criar. Eu não gostei daquele jeito, eu não gostei daquele olhar, eu não gostei daquela roupa, eu não gostei daquele perfume, daquela... Ela tem algum motivo para dizer que não gosta. E o não gostar não quer dizer que eu tenho o poder de te desabilitar. Não é sobre gostar, é sobre amar. É sobre amar. E ele vem passando toda essa transição juntamente ali. E ele chega num tempo de guerra, porque os filisteus, ele era um inimigo interno de Israel. O que é um inimigo interno? Era alguém que estava sempre ali. Ele tinha pessoas que davam informações importantes e sabia quando é que Israel estava fraco para eles poderem invadir, para poderem destruir, para poder tomar aquilo a qual Deus tinha estabelecido. Porque você sempre tem problema com seus familiares? Porque são inimigos internos. E nem sempre dá para eliminar inimigos internos. Às vezes nós queremos converter esses inimigos, mas às vezes esses inimigos não querem ser convertidos. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Mas de alguma maneira, ele perdeu a presença de Deus. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: o que fez você perder a presença de Deus? O que fez você notar a presença dEle, a manifestação da presença dEle? Porque Deus hoje é um ser altamente estranho para você. No meio de uma era cheia de informações, uns dizem que Deus é isso, outros dizem que Deus é aquilo. Porque tem pessoas que vêm ao culto para poder adorar a Deus. E tem pessoas que vêm ao culto para poder ouvir falar de Deus. Tem pessoas que vêm ao culto para poder se relacionar com Jesus. Tem pessoas que vêm ao culto para poder ouvir um sermão sobre Jesus. E é duas coisas altamente diferentes. Estão próximas, porém muito diferentes. Porque quando você vem para poder adorá-lo, você vem queimando, você vem glorificando, você vem cheio, você vem alegre, você vem consciente que você vai ter um encontro com a presença dele, com os seus irmãos. É totalmente diferente. É sobre isso que eu estou falando, sobre nós temos essa necessidade para esses dias. Essa necessidade de Jesus. Como eu preciso da tua presença, como eu preciso da tua manifestação, da tua glória, como eu preciso da tua cura, como eu preciso do teu milagre, como eu preciso da tua amizade, como eu preciso do teu relacionamento, Jesus. Como eu preciso, como eu quero, como eu busco. Você precisa de novo colocar lenha. Talvez o seu coração é dividido em vários altares. O altar que precisa de lenha é o altar que sobe a essência até as narinas de Deus. Você tem direcionado as lenhas do seu coração para onde? O altar dos seus desejos próprios, pessoais. O altar das pessoas que te afrontam. Tem pessoas que alimentam o altar de pessoas que afrontam ela. Ela quer buscar informação, ela quer tirar satisfação, ela quer tirar pergunta, ela quer ver a mão de Deus pesando sobre aqueles que o afrontou. Elas querem ver as pessoas pagando. Ela esquece de levar lenha para o lugar onde que é o encontro dela com Jesus. Então canalize, foque, por favor, foque aonde você está carregando lenha. Para qual altar você está levando lenha?
Quando você entender que o relacionamento dele supre tudo isso, você vai começar a tirar a lenha de outros lugares e levar para o lugar correto, aí dentro, porque é tudo aí dentro. É tudo aí dentro. As pessoas esquecem quando ela diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor aplique a justiça na vida de fulano. Elas esquecem que ela está dizendo bem assim: Senhor, primeiro comece comigo. Isso é óbvio. É lógico que isso acontece toda vez que você pede a justiça na vida de alguém. Você está falando: Deus, primeiro eu. Deus, primeiro eu. Porque Deus não é um Deus de justiça. A balança dele não pende para a injustiça. Então, meu Deus, aquela pessoa destruiu a minha vida e eu quero uma resposta. Deus fala: tá bom então, vou organizar as coisas aqui primeiro com você. Aí você culpa mais ainda a pessoa, só que não, aí já tem a mão de Deus sobre você. E você confunde com o que a pessoa te fez ou te causou um dia. Tem alguém entendendo aqui? Tá palpável? Vou entrar na mensagem, acalma. Não fique aflito. Porque os inimigos internos fazem você se perder muitas das vezes. E no capítulo 4, lá no início, a Bíblia diz que aquela guerra... Vamos lá, capítulo 4. E a palavra de Samuel 4, verso 1. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Na verdade, houve um erro cronológico quando escreveram esse livro. Na verdade, esse versículo era para ser um dos últimos. Mas, todavia, entretanto, vamos lá. Naquele tempo, vamos como se fosse começasse no capítulo 4, verso 1, como se começasse assim, ó. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus. E acampou nas proximidades de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto ao Efeque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões líderes de Israel indagaram: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? Até aí tá bom. Você vê o que é que o inimigo interno ele faz? Ele costuma matar, às vezes, os nossos objetivos, às vezes os nossos sonhos. Às vezes uma palavra de uma pessoa, você está tão animado com algo, tão entusiasmado, e uma palavra vai ser suficiente para ser um balde de água fria, para você se acomodar. Gente, tem pessoas que não vai querer ver você crescer. E não é pelo fato dela não querer você bem, mas é pelo fato dela ter uma competitividade interna, pessoal. Ao ponto dela querer estar sempre nivelado a você ou melhor que você. Então tem hora que você vai estar tão bem com Deus e a presença, que Deus ele vai dar oportunidade para você crescer, para você evoluir. Quando ela olhar para você, ela vai dizer: ei, ele está longe demais, ela está longe demais, não vou conseguir mais alcançá-lo. O que é que eu posso fazer para poder derrubá-lo? O que é que eu posso fazer para poder pará-lo até eu acompanhá-lo? Cuidado que esse alguém pode ser você. Não é só sobre pessoas te perseguirem, mas é sobre também você perseguir a outros. Porque sempre nos colocamos como vítima quando fala em embates, quando fala de combates. Mas nós não percebemos quem é que nós somos. Nós não percebemos que tipo de decisões nós estamos tomando. E se a presença está ou não conosco. A guerra era interna, e aquele povo estava ali, e de repente morre 4.000 homens, e aqueles homens voltam, quando eles chegam no arraial, e eles falam com o Senhor: nós perdemos amigos, perdemos familiares, foi um massacre, foram 4.000 mortos. Os anciões falam assim: por que Deus permitiu isso? Aí eles observaram: nós estamos sem a presença dele não está conosco. Se você tem vivido uma vida de derrota, uma vida de destruição, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem percebido a presença dele? A presença dele está com você? Essa resposta eu quero que você dê para você mesmo, porque você mesmo é sincero com você mesmo. As pessoas te perguntam, quando pronunciam um som da sua boca, você tem vergonha, você fala: não, está tudo bem sim. Mas para você mesmo, você sabe que você não consegue mentir para você mesmo.
E essa pergunta é emblemática, essa pergunta, ela é pertinente porque você, cara, nem percebi que eu estou sem a presença há tanto tempo. E a gente vê que um dos primeiros princípios é que era inimigo interno. Segundo, a presença de Deus não estava com eles. E você vê que eles vão para a guerra, mas eles não consultam. Eles não perguntam a Deus, é para nós guerrearmos? É para nós batalharmos? Porque tem coisas que Deus vai perguntar, Deus, é para eu fazer isso? Aí você tem que esperar a resposta dele. E as pessoas têm medo da resposta de Deus. No tempo onde que Deus ele descia com a nuvem de glória e ia conversar com o povo, a Bíblia diz que Moisés, ele era levantado pelo povo e toda a nação gritava, fala tu, Moisés, não nós. Eles ficavam de cabeça curvada ao chão, porque eles não tinham coragem de dizer bem assim, Senhor, eu estava com ansiedade de te ver, eu estava com anseio, eu queria te ver, eu queria sentir essa nuvem chegando mais uma vez. É por isso que Moisés, ele ia muito mais profundo, e ele falou uma vez, Senhor, mostra-me tua face. Ele só não queria ouvir, ele só não queria sentir a fumaça, ele queria ver a face, ele queria ir muito mais além. Mais de 3 milhões de pessoas, e só alguém vai lá e diz, eu estou aqui, e outro está ali para ser o sucessor, esperando na ponta do monte, esperando na subida do monte, Josué. Deus está gritando o seu nome, assim como ele gritou o nome de Moisés um dia, dentro de uma sarça, Moisés, Moisés. Ele está gritando o seu nome, você está dizendo, eu não, Senhor. Eu ainda não estou pronto, eu não estou preparado. O problema é que você não está pronto, nem está preparado, e nem está planejando se preparar, e nem quer, nem anseia. Você primeiro está esperando chegar alguma coisa, perder tudo. Quando eu perder tudo, não sobrar mais nada, eu vou tentar me alinhar com Ele. É mais fácil você se alinhar hoje, meu irmão, minha irmã. É mais fácil hoje. Está aqui, o pior Jesus já fez, Ele já morreu, já passou pela cruz, e Ele diz, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, porque o meu jugo é leve, é suave. Ele está chamando você, para você ter propósito de vida. Não é sobre participação em uma igreja, é sobre propósito. Nós não estamos aqui reunidos para poder tocar músicas e falar palavras para poder te emocionar. Nós estamos aqui para poder te trazer ao propósito. É sobre propósito que nós estamos aqui. É sobre poder. É sobre planejamento de vida. É sobre acesso verdadeiro ao poder genuíno da glória dele. Você tem tanto poder dentro de você que você não faz ideia, cara. E você deixa as suas diferenças pessoais, você ter acesso ao verdadeiro toque da glória de Deus. Você faz com que, eu fui machucado, eu não aguento machucar muito, então eu prefiro de alguma maneira anular isso da minha vida. Você tem que entender que você vai apanhar muito mais. Você tem que entender que você vai ser muito mais traído, muito mais esquecido, se você quer tocar na glória de fato. Deus não vai colocar a glória dele para dizer, esse é o meu filho bonzão, esse é o meu filho melhor, não mexa com ele porque ele é o cara. Não! Você vai receber a presença para você apanhar, para você ser esquecido. Mas no final, você tem a presença dele. A tua presença é muito mais importante, Senhor. A tua presença é muito mais importante. Os anciões, eles tomam a segunda decisão sem consultar. Eles vão lá e dizem, vão buscar a Arca da Aliança. Vão buscar a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E eles trouxeram a presença de Deus sem ele estar alinhado. Não busca a presença sem ter um arrependimento antes. E também não fique sem a presença. É doideira, é loucura, é doideira. É doido demais. Não é do teu jeito, meu filho. Minha filha, meu amigo, meu irmão, meu camarada. Não é. É do jeito dele. Às vezes você está sofrendo sem a presença. Desnecessário.
Toda vez que você entende que você está sofrendo e você não tem a presença, e você não consegue ir buscar a presença, se arrepender para buscar a presença, vou falar bem baixinho para ninguém ouvir, você está escravo. Você consegue entender que você é escravo? Seja de um relacionamento, seja de uma amizade, seja de um entorpecente, seja de um vício maldito, ou seja ele, não sei qual é. Você entende que você é escravo? E o pior escravo é o escravo do medo. Eu tenho medo de perder esse prazer. Eu tenho medo de perder essa oportunidade. Porque você tem dificuldade em confiar em Deus. Esses são os dias que Ele está te chamando de novo. Esse é o dia que Ele está te chamando de novo. Eu estou muito feliz com Jesus pelo tempo que eu estou vivendo com Ele. Porque eu estou me conhecendo muito, como eu nunca me conheci nesses últimos 5 anos. Em uma proporção assim que eu vou te falar. As pessoas têm medo de se conhecer. Como é que eu não me conheço toda vez que eu transfiro uma desgraça da minha vida, algo que está dando errado para as pessoas que estão próximas a mim? A desgraça de Israel era os filisteus, eles diziam assim. Mas não, o problema era Israel, que eles estavam vivendo obstinado, longe da presença. O coração deles não pertenciam a Deus. O coração deles estava distante de Deus. A mente deles estava cheia de outras coisas. O problema era uma guerra que precisava ser acabada, resolvida, para eles poderem voltar à vida deles de procrastinação, de pecado. Só tinha que resolver a guerra. Talvez você está dizendo, meu problema é resolver isso e acabou. Não, o seu problema é que você está longe da presença. O seu problema é que o seu coração está longe da presença. Aí Deus usa e permite que os filisteus entrem para as pessoas entenderem que elas são escravas e estão só e sem a presença dele. Tudo que tinha naquele ambiente era cheiro de morte. Já morreram 4.000. E a previsão era de mais 30.000 mortos. Ele começa, mesmo estando cansado, ele ainda está na coluna do templo, vendo Ana orando. Mas a Bíblia diz que no final da vida dele, ele não estava mais. Com 98 anos agora, ele não estava mais dentro do templo, mas ele estava sentado à beira da estrada, próximo à entrada da cidade, sentado, cansado, desanimado, destruído. A Bíblia diz que ele deixou com que os pecados fossem subindo, foram aumentando, e ele não quis resolver. A Bíblia diz no capítulo 2, vou dar uma conferida aqui. Capítulo 2, se eu não me engano, verso 12. Aleluias, glória a Deus. Ele não resolve o problema interno, o problema dentro da casa dele. Então começa agora a contaminar outras áreas. Toda vez que você não resolve um problema interno, começa a contaminar outras áreas da sua vida. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O problema era Eli? Aqui não, nesse texto está dizendo que era quem? Os filhos. Sacerdote, primeiro templo é a casa, o lar que ele precisa organizar. Aí diz assim, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo, porque eles também eram sacerdotes. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo da panela no caldeirão ou no tacho, e outras vasilhas que estivessem sendo usadas, e pegava para si tudo o que vinha preso no garfo dentro, e desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar. A Bíblia diz, lá no capítulo 22, lá no capítulo de Êxodo, que a gordura era toda pertencente a Deus. Eles não podiam comer da gordura, porque a gordura era para ser oferecida como sacrifício, queimado.
Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, só um trechinho aqui, tem uma parte aqui. É no capítulo 3, verso 13, se eu não me engano. O 2 é o 12 e o 3 é o 13. Vamos lá. Diz assim: quando Deus ele chama Samuel e começa a dar a visão para Samuel, que ele fala Samuel, Samuel, Samuel confunde com ele chamando, Deus dá um recado. Deus lança um recado para Eli. Diz assim, então o Senhor, verso 11, então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometia fazer à família dele, do começo ao fim, porquanto eu lhe afirmei que julgaria a sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família, nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar o pecado e a culpa deles. Você entende que é a sua casa? Tem gente que fala: eu sou de maior, minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim. Enquanto você estiver debaixo do lar, eles mandam. Enquanto você estiver morando debaixo da casa, debaixo do mesmo teto do seu pai e sua mãe, eles mandam em você. Não quero mais isso para mim. Aí você vai alugar a sua casa, porque você vai ter você vai ser sacerdote de lá. Mas minha mãe, deixa de rebeldia, meu filho. Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Quer maldição, quer desgraça, quer doença, quer ser um perdedor? Levante uma guerra contra seus pais. Não respeite, não honre. Desrespeite o lar do seu pai. Desrespeite a casa dos seus pais, para você ver o que é desgraça na sua vida. Pai, vocês têm que aprender. A Bíblia está falando sobre vocês alinhar com os seus filhos, sobre você entender o que é pecado e você não permitir dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aqui na minha casa não, se você quiser vai lá. Aí você vai pagar aluguel, ou então vai comprar uma casa para você. Aí você vai pagar água, luz, internet, colocar comida. Aí você vai ver o que é BO para você. Você vai ver, não tem papai, babãe, piachute. E se ele saiu da sua casa, não fique se lascando de dívida para poder, eu vou ajudar. Não, saiu, vai. Voltou, vai ser do meu jeito novamente. Tem alguém aqui comigo? É nessa hora que você fala, glória a Deus. Você viu o que é que cai sobre Eli? A Bíblia diz que Eli, ele morre. Não vou dar spoiler da mensagem, já está terminando já. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, como é que está a tua casa, meu irmão? Pergunta de novo. Fala assim com ele, olha, o mesmo Deus que cuidou de Eli e da família dele, fala com ele, também vai cuidar da sua. Misericórdia. Misericórdia. Mas é o mesmo Deus. Você é sacerdote, você também é sacerdotisa no tempo que Ele ressuscitou. Aí vem aquele ponto que eu dei adiantada lá, ó. Não confunda o perdão de Deus com falta de consequências. O perdão é espiritual, mas a consequência vem no físico e na alma. No físico e na alma. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Davi, certa vez, ele cometeu várias barbáries. E a Bíblia diz que o homem pega uma pedra, ele tá e começa a apedrejá-lo, e de repente um dos seus guerreiros pega a espada e fala, vou passar a espada nele. Quando chega no tempo de maturidade, ele fala, não, quem sabe Deus não está usando esse homem para poder me corrigir dos maus cometidos um dia. Igreja, entenda.
Quantas pessoas você conhece hoje que teve um relacionamento com Deus, está perdida e não tem força para poder voltar, não tem desejo, tem anseio, mas não consegue. Culpa, diz que não tem igreja para ele, culpa dizendo que as igrejas estão tudo errada, está tudo, e que tem tantos N's, tantas opções, mas o principal, ele não consegue voltar para a presença. Aí ele mente dizendo, não, o que importa é meu particular com Deus. Mentira, ele não tem particular. Porque todo que tem particular com Deus de verdade, ele está envolvido na obra. É impossível você ter particularidade com Deus e não estar envolvido na obra. É mentira de Satanás e de quem fala isso. Ele está envolvido diretamente. Ele está envolvido, tenha certeza disso. Tenha certeza absoluta. O problema não é o perdão de Deus. Porque Deus, ele perdoa. O problema é o coração longe de Deus. O problema é quando você está com o coração longe dele. O coração dos filhos de Eli. O coração de Eli estava longe. Eles vão lá, manda buscar a arca. E é Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eles vão lá e quando eles estão trazendo a arca, quando chega no arraial, aquele barulho. Aí o povo, a arca chegou. A arca chegou. Se a arca chegou, a presença de Deus está aí. Só que a presença de Deus não impede das consequências. A presença de Deus estava lá, mas não foi resolvido o problema. Porque eles queriam resolver o problema, eles não queriam voltar a ter relacionamento com Deus. O coração deles estava longe. Os inimigos tinham mais temor do que aqueles que estavam carregando a arca. A mensagem iria começar agora. Quem está tocando na arca? E aí eu iria falar sobre lá 1 Samuel 6, sobre Uzá e aqueles que morreram na arca. E mais algumas coisas, mas nós vamos encerrar aqui. Mas eu te pergunto, como é que você está tocando na presença? Como é que você está tocando na presença? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A presença não pode ser um amuleto para resolver problemas seletivos. A presença é relacionamento, a presença é estilo de vida. Eles trouxeram a presença para o arraial, os inimigos dele falam: e agora o que é que nós vamos fazer? Esse é o mesmo Deus que escravizou o povo, é o mesmo Deus que puniu o povo, os egípcios. Esse é o mesmo Deus que tem cuidado desse povo. Só que os inimigos, eles estavam obstinados. Eles falam, então vamos para cima com mais força. Vamos para cima com mais coragem. Vamos para a guerra. Nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder. E eles partiram para cima. Eles foram para dentro da guerra e mataram mais de 30 mil soldados. Mais de 30 mil foram exilados, executados. E eles roubam a arca. E eles levam a arca para a cidade deles. E a Bíblia diz que um daqueles homens que estava na fileira de guerra, quando vê aquela situação, eles correm. E correm quando eles chegam na entrada da cidade. O povo começa a gritar, ele ouve aquela voz, ele começa a dar um anúncio, fala, roubaram a arca. E aquele povo começa a se lamentar, começam a chorar. Agora eles entenderam que a presença a qual Deus se manifestava, a qual Deus disse que era só através daquela arca que Ele se manifestaria para aquele povo naquele tempo. Eles começam a entrar em desespero. Eu te pergunto hoje, se hoje falasse para você, nunca mais você vai ter acesso à presença, o que seria? Só mais uma notícia para você ou seria algo importante, crucial para você? Aquele povo se desesperou. Eli, quando ouve aquele barulho, ele acha que o povo estava voltando da guerra e tinha vencido. Mas quando ele vê um homem com pano de saco e com cinza na sua cabeça, para poder representar o tamanho daquele luto e quantos amigos ele perdeu, e ele começa a falar, quando ele chega até Eli, ele começa a dizer, eu fugi da fileira. E ele dá uma das piores notícias para Eli. A Bíblia diz que Eli, ele já estava cego, ele já estava cansado. E ele fala, Eli, meu sacerdote, os seus 2 filhos morreram em batalha, morreram em guerra. Hófni e Finéias morreu. Só que a Bíblia diz que a preocupação agora nem era mais tanto sobre os filhos, mas a Bíblia diz que ele se preocupava com a arca. Ele se preocupava com a presença de Deus. E a preocupação dele estava agora sobre a arca. E quando ele pergunta, e a arca? Aquele homem fala, eles roubaram, eles levavam. A Bíblia diz que ele já estava gordo, ele não se cuidava. Então ele cai para trás na cadeira. E quando ele cai, a Bíblia diz que ele quebra o pescoço e morre. Que morte
feia, ridícula para um sacerdote que um dia dividiu o mesmo ambiente com a presença de Deus. Aquele homem que quando falava, a nação toda ficava esperando um ano para ele poder trazer uma notícia, porque Deus escolheu ele para poder ser o porta-voz dele para aquela nação. Deus escolheu você para ser o porta-voz lá na sua casa. E o que você tem feito com a presença? O que você tem feito com a presença? É dias de você entender que não é de qualquer maneira que você toca na arca. Aqueles homens levaram a arca e não foi bênção para ele. Eles colocavam a arca no lugar, os deuses caíam, quebravam. Os homens colocavam a arca, mudavam de cidade. Os homens pegavam úlceras, pegavam doença, cânceres. Até o tempo que eles falaram, não aguento mais, vamos devolver essa arca, porque tem sido maldição. A presença de Deus, sem alguém que está alinhado, arrependido, só traz prejuízo. Devolveram a arca. E aí, quando chegou, deixaram em alguma casa. E Davi, quando ele manda pegar no capítulo 6 a arca, ele manda um cavalo bonito, os bois, faz um carro bonito, bem pintado. E no meio da estrada, a arca, ela vai pendendo para um lado, ele tenta ter um zelo. Por isso que Deus, ele não responde por necessidades. Ele foi tocar porque ele queria ter cuidado para a arca não cair ao chão. E quando ele toca na arca, a Bíblia diz que ele morre fulminado naquele momento. Ele se queima todo, ele torra, vira um carvãozinho. Não é tocar na arca de qualquer jeito. A arca tinha uma maneira correta para carregar. Tinha que ser como? Como é o nome do pessoal? Que o pessoal sempre fala. Os levitas podiam carregar. Os levitas, eles tinham que colocar como? Colocava no ombro, dava 5 passos, oravam, cantavam, mais 5 passos. Então vamos adiantar, vamos adiantar. Coloca em cima dos carros de boi e nós vamos levar. Quando acontece aquela desgraça, aquela morte, Davi fala, não, vamos trazer do jeito correto. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Está na hora de você começar a fazer as coisas do jeito correto. Está na hora de você começar a fazer as coisas do jeito correto. Como você está tocando na presença dEle? Se coloca de pé, vamos orar.